Antes de nós entrarmos, de fato, no assunto da nossa lição de hoje, eu quero desde já ler com os irmãos o texto básico, tá? A leitura bíblica em classe. Se encontra em Romanos, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 16. Romanos 2, 12 ao 16. Diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei. Os que mostram a obra da lei escrita no seu coração, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Amém? Amados, a lição de hoje é a lição de número 6 e nós vamos falar sobre uma das faculdades da alma. Se eu perguntar aos irmãos, os irmãos saberiam me responder quais são as faculdades da alma? Não? As faculdades da alma são sentimento, porque a alma é a sede das emoções, é o intelecto e é é a consciência. São pelo menos essas três as faculdades da alma. Temos outras, mas não precisamos aqui listar outras, porque no decorrer das lições nós vamos ir falando sobre as faculdades da alma. Hoje nós vamos falar sobre uma dessas faculdades da alma, que é a consciência. A consciência funciona como um tribunal interior. Então veja bem, no último domingo, nós tivemos aqui praticamente um seminário em relação à alma, certo? Deus, quando forma o homem, ele coloca no homem uma coisa natural, que é chamado de consciência, que é chamado de sentimento, que é chamado de intelecto. Veja bem, essas faculdades, elas estão atreladas, associadas à alma e não ao corpo. Existem vertentes teológicas, como o nosso presbítero já explicou aqui na última lição, certo? Então, acredito que os irmãos todos lembrem, né, que existem vertentes diferentes teológicas que dizem que essas faculdades não são atreladas à alma, mas sim ao espírito. Porém, não existe um embasamento para isso. Então, nós, pentecostais, de acordo com a Bíblia, entendemos que essas faculdades, elas estão atreladas à alma. Então, a sua alma, ela é a sede das suas emoções. A sua alma, ela tem consciência, que funciona como um tribunal. A sua alma, ela tem o intelecto, os pensamentos, o entendimento.
Então, como é que funciona a consciência? O que é a consciência e o que é o pensamento? Porque às vezes a gente mistura as coisas. No pensamento, a gente acha que o pensamento é ter a consciência. Mas não. Vou tentar ilustrar de uma forma para que a gente entenda sobre o que nós estamos falando. Toda vez que você tem um pensamento, esse pensamento é responsável por elaborar ideias. E agora, quem julga se essas ideias são corretas ou não? A consciência. Então, a sua consciência é que vai julgar os seus pensamentos. Então, o seu intelecto te permite pensar. Traz lembranças, traz ideias. E a sua consciência julga esses pensamentos, essas ideias. O que influencia no seu sentimento. Então, esse julgamento pode gerar em você alegria, prazer, como tristeza, remorso, entre outras questões. Tudo bem? Ficou claro? Então, nós temos a alma, que tem a consciência, e essa consciência, ela é que julga os pensamentos elaborados, que influencia no sentimento. Então, repetindo, uma vez que a consciência julga seus pensamentos, ela pode gerar um sentimento de alegria, prazer, satisfação, orgulho, no sentido bom da palavra, como pode afundar o ser humano em tristeza, em decepção, em angústia. Então, essa consciência nós temos desde a criação do mundo, desde a criação do homem, melhor dizendo. Deus, quando forma o homem, é embutido no homem, na alma do homem, essas faculdades, o que nos torna imagem e semelhança do nosso Deus. Tudo bem? Tudo bem até aí? Se os irmãos tiverem sempre alguma pergunta, algum comentário, fica sempre à vontade para levantar a mão e a gente, tá? A gente, como o nosso professor diz, nós estamos numa escola, certo? Bem, o que quer dizer consciência, né? Qual é a origem dessa palavra? Por que consciência? É importante a gente entender que como que a gente alimenta a consciência, né? A consciência nós alimentamos com entendimento. Então, quanto mais você aprende, mais consciência você obtém, certo? É o que define os seus princípios. Uma vez que você aprendeu algo, você alimentou a sua consciência, agora você tem princípios que estão guardados nessa consciência. E uma vez que você se comporta, ou alguém se comporta contra os seus princípios, a sua consciência vai falar, isso não é certo. Tá? Logo, se nós a alimentamos com o conhecimento, o significado da palavra consciência é, de fato, saber com. Então, veja bem, no grego, a palavra consciência significa saber com. No latim, a palavra consciência quer dizer justamente aprender com alguém. Alimentar o entendimento com alguma coisa. Então veja bem, biblicamente, tá? Quando nós olhamos para Atos 26, versículo 1, nós temos lá essa palavra consciência. Acho que é o 26. 26, deixa eu ver se é o 26. Peraí.
É o 23. É o 23. Atos 23. Veja bem, em Atos 23, 1, ele diz assim: e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Aqui a palavra grega consciência quer dizer literalmente saber como. E quando nós olhamos para o testemunho de Paulo, que ele diz: eu aprendi do Senhor e foi-lhe revelado o Evangelho, entendemos que, olha, todo o comportamento dele é baseado com aquilo que ele aprendeu, logo com a consciência. Então, ele entende. Paulo está dizendo: olha, eu estou tranquilo, porque eu sei o que eu aprendi e por isso vivo em paz. É a consciência. Tudo bem até aí, amado? Uma vez que nós sabemos que a consciência é saber como, ou alimentá-la com o entendimento, vamos voltar ao início de tudo, né? Vamos voltar à queda do homem, lá no Jardim do Éden. Quando nós olhamos lá para Gênesis, capítulo 3, quando a serpente tenta Eva, e Eva cede à tentação da serpente, nós temos lá duas situações, certo? Vamos lá no capítulo 2 de Gênesis, versículos 16 e 17. Que ele vai dizer: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comer dela, ou que dela comeres, certamente morrerás. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 10, a gente vai ver que a mulher, ela cede aos conselhos da serpente. Ela cede à chantagem psicológica da serpente. Logo ali acontece então o primeiro experimento do funcionamento acusativo da consciência. Vou repetir. Naquele momento, quando a mulher cede aos conselhos da serpente e faz o que não deve, quando Deus se apresenta ao homem, chega para Adão e ele começa a perguntar a Adão: por que está se escondendo? E nesse momento, o homem experimenta pela primeira vez a experiência, ou melhor, o funcionamento acusativo da consciência. Agora, vamos lá, meus irmãos, me ajuda aí. Por que agora a consciência acusou Adão e Eva? Não é o pecado, mas não é o pecado da resposta que eu quero, tá? Por que agora a consciência acusou Adão e Eva? Porque eles tinham aprendido com Deus e agora eles tinham feito algo que era contrário ao ensinamento que eles receberam? Exatamente isso. Exatamente isso. Porque se consciência é saber como, Deus, aqui já existia lei? Não. Mas teve uma lei
Qual foi a lei? Não comer. Nós podemos chamar de lei verbal de Deus para o homem. Então tinha um único mandamento. Um único. Deus falou, não coma dessa árvore. Quando eles comeram, eles souberam que tinha feito algo que não podia, porque eles já tinham aprendido que não podia comer. Logo a consciência fez o homem se esconde. O homem se cobre. Nesse momento é a primeira vez que o homem experimenta esse funcionamento acusativo. Agora, o ponto que eu quero destacar foi acusativo por quê? Porque eles já tinham aprendido que era certo. Ou seja, quebraram um princípio. Então, nós somos inocentes até sabermos a verdade. Uma vez que conhecemos a verdade, não somos mais inocentes. Entende isso? Nós vamos falar um pouco mais disso um pouco mais para frente, mas veja bem, Deus é tão justo que ele não condenaria a humanidade sem antes mostrar a verdade. Então Deus expõe a verdade para o mundo, porque agora o mundo tem consciência da verdade. E aí o mundo vai optar, ficar com a verdade ou não ficar com a verdade. Logo, naquele grande dia, a consciência vai acusar. Porque teve a oportunidade de experimentar a verdade e escolheram viver na mentira. Então, entende como é que funciona essa faculdade dentro de nós? Isso é algo que nós podemos chamar de direito natural. O que quer dizer do direito natural? Todo ser humano que nasce, ele nasce com esse direito natural de consciência, de saber, de julgar. Olha que interessante, né? Quando Caim matou Abel, tinha lei dizendo que não podia matar? Não tinha lei. A Bíblia não nos mostra nada falando que Adão e Eva sentou com Caim, com Abel e disse, então, não pode matar, não pode roubar o coleguinha. Não é isso? Quando Caim mata Abel, ele sabe o que ele fez, porque o que ele fez é errado. Por quê? Vamos ler? Gênesis 4, 13 e 14. Gênesis 4, 13 e 14 vai dizer assim: então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será todo aquele que me achar me matará. Veja bem, vamos chamar de o instinto natural do homem. Isso é herdado da moral de Deus. Todo ser humano, quando nasce, ele nasce com a moral de Deus. Essa consciência, esse sentimento de Caim veio por causa da sua consciência que disse, olha, matei meu irmão, o que eu fiz? Quando Deus se apresenta a Caim e fala, cadê seu irmão? E aí Caim ainda responde com rebeldia, Deus, não sou eu responsável pela vida do meu irmão? Deus já sabia que Caim tinha matado Abel. Nesse momento, Caim, ele fala, o que eu fiz?
o que eu fiz com a minha vida. Não é isso que a gente vê testemunhos por aí, a pessoa falando, o que eu fiz com a minha vida? Eu imagino Caim falando isso. Porque a consciência o acusou naquele momento. Agora, voltando ao ponto, se ninguém ensinou isso para Caim, como é que ele acusou? Porque em Adão e Eva, Deus falou, mas aqui com Caim, ele sentiu que ele tinha feito algo errado. É o que nós chamamos de direito natural. Ou seja, todo ser humano que nasce, ele nasce com a capacidade de intelecto, de sentimento e de consciência. E se nós olharmos, vamos pegar uma tribo bem isolada da civilização, tudo. Se você for lá, eles nunca tiveram contato com a lei civil, nunca tiveram contato com nada. Se você for lá, você vai ver que eles têm princípios. E um desses princípios é não matar o próximo. Quem ensinou isso para eles? Isso mostra que nós herdamos isso de Deus. Quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, está aí, imagem e semelhança de Deus. Existem coisas que ninguém ensina, mas nós sabemos que é errado. Existem coisas, princípios, que você jamais faria, mesmo que alguém nunca tenha te dito, olha, não faz isso. Você, não, isso aqui é errado. Da onde sai essa autoavaliação? Como que nasceu essa autoavaliação? A capacidade moral de Deus pelo homem. A questão é que com a queda, isso tudo ficou o quê? Deturpado. Então sim, existem pessoas, nós vamos falar mais no meio, existem pessoas que perderam a consciência. Existem pessoas que julgam seus princípios certo, sendo errado. Aí entra a consequência do pecado na vida do homem. Porém, mesmo que esse princípio tenha sido quebrado no mundo inteiro, todos nós, toda a humanidade, nasceu, cresceu, sabendo que é errado matar o próximo. Veja bem, na escola, crianças pequenas, olha que a criança ela age naturalmente, na inocência. Mas quando uma criança, eu já presenciei isso, quando uma criança vai e bate num coleguinha e volta, ela volta querendo se esconder, porque ela sabe que o que ela fez não é certo. E que se um adulto vê, vai brigar com ela. Como que ela aprende isso, né? A gente, quem é pai, pergunta, como é que essa criança aprendeu isso? Muitas das coisas, lógico, absorve vendo, mas muitas das coisas é natural do ser humano. Entenda isso. Vou repetir. A consciência é uma faculdade da alma. Essa faculdade da alma, ela é que julga os pensamentos elaborados e gera os sentimentos que nós temos. Por isso a consciência é um tribunal interior. Tudo bem até aí, amado? Amém. Alguma pergunta? Por isso que quando nós olhamos para Caim, que falou que ia fugir e se esconder de Deus, só que agora quando a gente olha para o salmista, né, Caim falou, vou me esconder. Mas o salmista diz que, onde que eu me esconderei? Não é isso?
Onde eu me esconderei? Porque os olhos do Senhor tudo vê, e dentro de nós tem um tribunal. Então veja bem, lá no Salmo 139, versículos 7 e 8, o salmista vai dizer: para onde me irei do teu espírito, ou para onde eu fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Senhor a minha cama, eis que tu ali estás também. Quando nós olhamos para Jonas, ele fala: quer saber? Vou pregar para Nínive nada. Vou fugir. Quando o mar fica agitado, o barco começa a balançar, Jonas fala: ih, rapaz, é por causa de mim. O que nós aprendemos com isso? Que olha só, não adianta a gente tentar fugir ou se esconder de alguma coisa quando a nossa consciência está nos acusando. Você pode tentar fazer o que for, mas quando dentro de você a sua consciência te acusa de algo, meu amigo, você pode mudar de país, você pode fazer o que for, você vai sempre lembrar dessa situação e a sua consciência vai funcionar igual uma sirene dentro de você, falando: olha, tu errou, tu tá errado, ou tu tá certo. Porque acontece ao contrário também. Acontece ao contrário também, nós vamos ver. Agora, o que acontece? O texto base que nós lemos, lá em Romanos, capítulo 2, Paulo ele fala uma coisa em relação aos gentios, ele falando para os judeus. Certo? A gente leu a partir do versículo 12. Porém, no versículo 14, Paulo vai dizer assim, versículo 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, aí, quer acusando, quer defendendo. Os irmãos entendem esses dois versículos? Os irmãos conseguem entender o que Paulo está dizendo? Quem pode me ajudar aí na interpretação desse versículo? Ele está dizendo que os gentios não têm lei, é isso? Por que ele está falando que os gentios não têm lei? Porque aqui os gentios ele está falando do povo que não era o povo escolhido de Deus, né? Isso. E o povo de Deus conhecia bem a lei aqui, porque já existia a lei. Por que eles conheciam a lei? É esse caminho aí, vamos lá. Por que eles conheciam a lei? Porque eles foram ensinados, né? Tem... Pode falar. Isso. Já tinha vindo as tábuas com a lei, né? Através de Moisés. Isso, esse ponto. Eles conheciam a lei porque Deus registrou em pedra. Não é isso? Agora, o que acontece? O que Deus registrou em pedra era algo novo ou era algo que já tinha natural no homem? Já tinha natural. Já tinha natural. Então, qual é a diferença dos judeus para os gentios nesses dois versículos que Paulo está dizendo? Vamos parafrasear Paulo. Paulo está dizendo para os judeus que, olha só, a única diferença de vocês judeus, para quem não é judeu, é porque Deus pegou aquilo que está no teu interior e registrou em pedra para que você pudesse ler. E eles não. Mas a mesma lei que está dentro deles é a mesma que está registrada nas pedras. É isso que Paulo está falando no versículo 14, por exemplo. Então Paulo está dizendo, porque quando os gentios que não têm lei
Esse não tem lei é o que a nossa irmã disse. Não tem lei por quê? Não tem lei escrita em pedra. Não tem lei escrita em pergaminho. O que Moisés fez. Moisés pegou dos 10 mandamentos e, inspirado por Deus, revelado por Deus, ele escreveu as 613 leis. Certo? Tudo escrito, tudo registrado. Então Paulo está dizendo assim agora, olha, os gentios não têm lei escrita igual vocês. Segue o texto. Fazem naturalmente as coisas que são da lei. Por que os gentios fazem naturalmente as coisas da lei? Porque o que está escrito para os judeus é o que Deus já colocou no homem naturalmente. Essa é a diferença. Então Paulo segue dizendo, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei. De novo, não tendo eles lei escrita em pergaminho, em rolo, em papiro e por aí vai. Para si mesmos são leis, ou seja, instinto natural. Os judeus, ou os gentios, assim como os judeus, sabiam que era errado matar. Mas os gentios não tinham isso escrito na lei. Por quê? A lei foi dada para os judeus. Só que de igual forma, os gentios sabiam que, olha, eu não posso matar o próximo. Então eles viviam cumprindo a lei. Só que a diferença entre eles e os judeus é que os judeus têm a lei escrita e os gentios não. Mas o ponto que a gente destaca é justamente o fato de que ele fala no versículo 15, na parte A do versículo 15, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Então, a lei, ou seja, a consciência, ela é algo natural do homem. Muitas coisas nós alimentamos a consciência. Olhando para o povo judeu, nós vamos ver que o povo judeu foi para o Egito, porque José levou sua família para o Egito para fugir da fome. E então, a partir dali, no Egito, começou a crescer a família de José. Começou a dar início, então, a uma geração de hebreus. E Faraó, olhando o Faraó que já tinha morrido, veio outro, assumiu, que nunca conheceu José, olhando o crescimento incontrolável daquele povo, ficou com medo daquele povo querer tomar o Egito. Então o que ele fez? Ele começou a oprimir aquele povo. Então nós estamos falando de um povo que ficou escravizado por anos, sem saber o que é certo e sem saber o que é errado, no sentido de que, olha, quais são as regras? Cadê os meus direitos? Eles não tinham esse privilégio, porque eles foram escravizados. Logo, quando Deus tira o povo do Egito, não é ali uma nação que está saindo, é um bando de escravos. É um bando de escravos que está saindo daí. Por isso que Deus, durante o deserto, Deus vai modelando e lapidando. Portanto, a geração que sai do Egito não é a que entra na terra. Por quê? Porque Deus, na sua soberania, ele sabia que, olha só, se eu quero fazer desse povo uma nação, eles precisam entender as regras. O povo já tinha o instinto natural da consciência? Tinha, mas eles precisavam saber se comportar civilmente, com direitos, com repartição de terra. Ó, a minha terra começa dessa cadeira para cá, porque da cadeira para lá é da irmã Jéssica. Isso eles não sabiam. Eles sabiam que era errado matar o próximo.
Mas muitas coisas eles não sabiam, porque se tratava de escravos. Então agora Deus, ele ensina esse povo a ser uma nação com leis civis. Ele ensina esse povo a adorar a Deus com as leis cerimoniais. E ele ensina esse povo a saber se comportar com o próximo, com as leis morais. Sendo que a lei moral de Deus, ela vai diretamente, ligada diretamente à nossa consciência. Então, quando nos comportamos de forma errada, fazemos algo errado, a consciência, que reflete a moral de Deus em nós, vai dizer: você errou, você está certo. Tudo bem até aí, irmã? Alguma pergunta? Então, amados, quando nós olhamos para a lei moral de Deus, ela está escrita no coração do ser humano. Como eu disse, só que agora de uma forma deturpada por causa do pecado. Eu sou capaz de te dizer que o mais cruel dos bandidos, os mais cruéis, as pessoas mais cruéis que já mataram, que já roubaram, ao fazer algo, sentem dentro do peito que olha o que eu fiz. Ele pode não alimentar isso, mas sentir ele sente. Por quê? Porque em todo ser humano existe a lei moral de Deus, que se chama ou está relacionado à consciência do homem. A consciência humana, ela é naturalmente alimentada pela lei moral de Deus. E aí, a partir desse ponto, todas as outras coisas que a gente vai aprendendo, vai alimentando essa consciência. Amém? Amém. Logo, amados, diante do texto que Paulo está falando, de Romanos, se eu perguntar para os irmãos, se houver um grupo, uma pequena comunidade, como eu disse, que nunca teve contato com nada, que nunca teve contato com lei civil, nunca ouviu o Evangelho, mas em seu habitat natural, eles sabiam que era certo e que era errado. Porque a gente já entendeu que a lei moral de Deus é algo natural em todo homem. Quando eles morrem, como serão julgados? Pela sua consciência natural. Hã? Pela natureza de Deus mesmo, né? Pela consciência. O senhor pergunta como serão julgados assim, como culpados ou inocentes? É. Mas Baseado- se refere a pessoa que não tem contato com isso aqui, eu acredito que como inocente, porque não conhece a verdade daqui. Sim. Deus é tão justo que ele olharia para as atitudes, os atos. Porque uma pessoa, veja bem, isso aqui é uma hipótese, tá, gente? É uma hipótese. Porque eu, particularmente, Ivanor, eu creio que, como disse, se não me engano, em Mateus 24, o fim vai acontecer quando o Evangelho for pregado aos 4 cantos da terra. Logo, não haveria essa possibilidade de ter alguém que nunca ouviu o Evangelho. Certo? Esse sou eu. Não pastor, eu. Só que numa hipótese, Jesus voltou, ou
Jesus não voltou, mas essa pessoa morreu antes de conhecer o Evangelho. Essa pessoa sempre foi uma pessoa correta. Imagina Jó. Só não era temente a Deus porque, diretamente com a palavra, ela acreditava talvez que houvesse algo supremo, mas ela nunca soube o que era, porque ninguém nunca ensinou. Aí entra como a revelação geral de Deus. A revelação geral de Deus. Então ela sempre soube que tinha algo supremo. Mas como nunca teve acesso às escrituras, ela não sabe dizer o que é esse algo supremo. Mas ela sabe que a partir desse algo supremo, tem coisas certas e coisas erradas. E ela sempre se comportou do jeito certo. E acabou morrendo antes de Jesus voltar ou antes de alguém anunciar o Evangelho. Como que Deus julgaria essa pessoa? Pelos atos da sua consciência. Numa hipótese disso acontecer, Deus não seria injusto, segundo a Bíblia, de jogar essa pessoa no inferno. Porque essa pessoa, ela sempre foi justa. Ela sempre soube dentro dela, a partir da lei moral, que é naturalmente herdada no homem, que, olha, existem princípios e nós vamos viver esses princípios. Então, considerando essa hipótese, Deus julgaria a partir da sua consciência, ou seja, Deus olharia, numa forma figurada, né? Deus olharia e falou, olha, você nunca teve contato, você nunca soube quem eu era, porque você nunca teve alguém que te falasse. Porém, você viveu de acordo com os meus princípios morais. Então, nessa hipótese, eu acredito que sim, Deus salvaria essa pessoa e não a condenaria. Por causa da sua consciência. Porque ela soube distinguir o que era certo e o que era errado. De acordo com a lei moral natural de Deus no homem. Alguma pergunta? Alguma questão? I just wanted to make a reference to Romans chapter 1 verse 20, where it says, "For since the creation of the world," verse 20, "For since the creation of the world," Romanos 1:20. Romans 1 verse 20, "For since the creation of the world, Porque só as coisas invisíveis are clearly seen, tanto como o seu eterno being poder como a sua understood by the divindade, things that are made, se entenderam e claramente se even veem his pelas eternal coisas que power estão and criadas, Godhead, para que so that fiquem they are without excuse." inexcusáveis. So, since my understanding A is that o meu entendimento é que, since creation, uma vez a God criação, breathed into man. de That- Deus ter That's tentado why pôr no homem, man is é por isso referred que to o have homem the nature of God. é referenciado por ter a natureza de Deus. So, whether we have received Então, Christ quando or not, se nós but temos there is recebido the Cristo ou presence não, of God in us. There mas is tem a that presença de nature. Deus em nós, tem a natureza de Deus em nós, desde a criação. Exatamente. Quando nós olhamos para toda a criação, nós vemos a presença de Deus. Certo? Por isso que eu digo, numa hipótese de alguém não ter contato direto com outra pessoa dizendo, olha, isso tudo que você está vendo porque tem Deus acima de tudo, essa pessoa ela seria capaz de entender que existe um ser supremo olhando para a natureza. Porque, de acordo com o texto que a nossa irmã leu, a criação, tudo, manifesta o poder e a divindade de Deus.
Logo, essa pessoa, ela sabe que, olha, tem algumas coisas que eu sinto que eu não posso fazer. Voltando para o nosso ponto, isso tudo se trata da consciência do homem. Eu acho que essa parte da consciência ficou bem clara para nós. Ou tem alguma dúvida? O que é a consciência em relação à alma? Hã? É a faculdade da alma. Certo? Então, nós temos a alma. Lembra na aula passada? Na aula passada, o nosso professor deixou muito bem aqui explicado que, com a queda do homem, o que passou a controlar o corpo foi a alma. Tá? Agora, essa alma, ela é alimentada através do corpo. Porque ela se alimenta do que vê, do que se ouve. Não é isso? Então, tudo que ela ouve, tudo que o corpo ouve, o corpo absorve, alimenta a alma. Logo, essa alma, ela vai se enchendo de algo que vai refletir no corpo. Então, vamos lá. O que é uma enfermidade na alma? Alguém pode me dizer? Enfermidade da alma. Uma tristeza profunda. O que ela falou? Sadness. Tristeza. Tristeza é uma enfermidade da alma. Mais uma enfermidade da alma. Depressão. Agora, só para a gente relembrar o que foi dito na última aula. O que fez a alma adoecer? Como que ela adoeceu? Como é que a gente pode entender que a alma ficou doente? Por quê? Como chegou a esse ponto dela ficar doente? O que aconteceu para ela ficar doente? Decepção. E como que ela se decepcionou? Ela se alimentou de alguma coisa que foi em contrário do que ela tem como certo. Ela se alimentou. Não, vai lá. Eu disse que a alma se alimentou de algo que não era certo. Exatamente. Agora, o que alimentou? Qual foi o carro-chefe para que a alma se alimentasse? Qual foi o canal, o meio? O corpo. Certo? Então, o corpo foi um meio, um canal, para levar essa informação na alma. Quando essa informação chega na alma, ela vai para onde? Para a consciência, que gera pensamentos, que gera emoções. Logo, o que você ouve e o que você vê pode matar a sua alma ou dar vida à sua alma. Yeah? Another example would be covetousness. Seria. Covetousness. Chega perto, filho, chega When perto. someone I don't know. covets, When someone, quando alguém se converte, covetousness, yeah, it can cause sickness of the soul. pode causar uma doença à alma quando alguém se converte. Foi o que ela disse. Quando alguém se converte, Isso. Pode causar uma doença à alma. não entendi a pergunta. Também não sei. Pergunta de novo. Can you say it again? No, it's not your question. I was saying, Ela está I dizendo think que another uma outra forma de cause for this uma outra sickness forma of de the soul, causar doença it na is alma covetousness. When you covet, then you look with your eyes, Quando and você vê then com you os olhos. covet, and then it makes you so. Ah, sim. Yeah.
a alma é transformada, se eu entendi certo o que ela disse, a alma é transformada justamente através do que a pessoa ouviu, através do que a pessoa viu. Seria isso? Então a alma, ela é transformada, ela agora é alimentada a partir do momento, por exemplo, quando alguém, o que a nossa irmã, que eu acredito que a nossa irmã esteja dizendo quando alguém se converte a Cristo e tem o seu interior transformado, agora vai refletir a luz de Cristo no seu corpo, foi através, de fato, do que ela ouviu, do que ela viu. É isso? No, it's okay, later. Ou seja, quando nós alimentamos a nossa alma, nós precisamos tomar cuidado com o que nós vemos, com o que nós ouvimos. Não é converter, traduziu converter. It's okay. É encobrir a alma. E aí adoece. Entendi. É a pessoa que, assim, tá, então ela não falou de conversão, tá? Na comunicação. Ela está falando de alguém que encobre a alma e adoece. Em que momento da Bíblia nós podemos pegar como exemplo isso que a nossa irmã disse? Caim. And Naboth. E também. Não sei, você traduzir para mim. Naboth. Continue. Que é o quê? O que é encobrir a alma? É a pessoa querer fugir. Tá entendendo? É aquele. Nabal não Ela, acho passou. que ela falou sobre Nabal. Nabal. O Que era esposo de um- Abigail. Nabal. O que é encobrir a alma? Né? O que é encobrir a alma? Encobrir a alma é cometer um erro e a sua consciência está te acusando e você querer fugir fisicamente daquilo e querer se esconder, mas dentro de você a sua consciência está ali, ó. Isso começa a adoecer a alma. Isso começa a causar, né, uma depressão, Tipo um remorso. um remorso, uma tristeza profunda. Por quê? Porque dentro dessa pessoa tem algo que está acusando ela o tempo inteiro. E ao invés dela enfrentar os fatos e assumir a responsabilidade, ela escolhe fugir. Isso é encobrir a alma. E isso pode gerar uma morte. Diga. Porém, não em todos os casos. Eu acredito que existem casos que essa acusação, ou esse sentimento de saber que você está fazendo algo errado é tão grande, ou tão forte, que em algum momento, se não no mesmo momento que você está fazendo essa coisa errada, te faça voltar atrás. Ou faça com que você repense o teu posicionamento e diga: não, eu não quero mais isso, sei lá, não quero mais fazer isso, vou sair, vou fazer o correto, ou talvez vou devolver o que roubei, ou vou pedir desculpa se xinguei, ou coisas assim. Exatamente. A questão é, a sua consciência, ela sempre vai trabalhar te acusando ou te defendendo.
Existem pessoas que lidam com a acusação fugindo. Existem pessoas que lidam com a acusação se arrependendo. Entendeu? Isso vai dar escolha do homem de como vai agir de acordo com a consciência da pessoa. Exatamente. Então existem pessoas que vai fazer como Eva e Adão. Olha só que interessante. A consciência, como nós dissemos, para entrar nesse ponto da nossa irmã, ela funciona como acusação e como defesa. Certo? E ela também funciona, como nós estamos dizendo, de um tribunal, ela funciona como um juiz. Que é o quê? Dizendo assim, não, eu sei que eu estou errado. Aonde que a gente vê isso na Bíblia? Em Salmo 51, quando Davi fala. No versículo 3 de Salmo 51, ele vai dizer assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então a consciência de Davi acusou ele que, ó, que tu fez errado. Que tu fez errado. E a consciência, agora dentro do que a nossa irmã Jéssica disse, né, que uma pessoa pode sofrer a acusação da consciência, mas se arrepender, a gente pode chamar isso de forma judicante, né, como juiz, que decreta, tipo assim, ó, você sabe que você está errado. Então a pessoa, ela vai dizer como Davi, ó, eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim, porque a consciência está falando assim, ó, você errou. Não, agora não no sentido de acusando, mas de afirmando. Parece ser igual, mas existem situações que nós podemos colocar que quando a consciência afirma, pode gerar o arrependimento, que é o reconhecimento que errou. Por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos na Bíblia, quando nós voltamos lá para Gênesis, no capítulo 3, no versículo 7, o texto vai dizer assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Esse conhecer, essa palavra conheceram, esse verbo, ele quer dizer justamente o apontamento negativo feito pela consciência. Quando o texto diz, e foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, a consciência apontou de uma forma acusativa. Ou seja, preste atenção no que você acabou de fazer. Nesse momento, ou melhor, até esse momento, até Eva comer do fruto e dar do fruto para Adão, eles tinham consciência? Sim ou não? Sim. Tinha consciência. Mas qual era a diferença? A consciência que eles tinham não conhecia o mal. A consciência do homem só conhecia o bem. A partir desse momento que os olhos foram abertos e conheceram que estavam nus, eles conheceram porque viram que o que fizeram era mal. Bem-vindo ao lado mal da vida. E então sentiram algo repugnante. Exatamente, que olharam e falaram, a gente está nu esse tempo inteiro. Que isso? Pega aí umas folhas aí e se coça.
Porque a partir daquele momento eles tiveram contato com o mal. O mal é consequência da desobediência. Logo que eles desobedeceram, tiveram contato com o mal. A sua consciência agora experimentou o lado mal da vida. E eles sabiam agora da consequência que Deus falou para eles que teria. Esse é o lado acusativo, o lado mal que Adão e Eva experimentou. Nesse momento, a consciência de Adão e Eva, imagino eu que ficou assim: certamente morrerás, certamente morrerás. A ponto de se esconderem de Deus, como se pudessem. Alguma coisa mais ou menos com Pedro. Pode ser? Do galo. Do galo. Exatamente, nós vamos falar no final da lição. Nós vamos falar no final da lição. Então veja bem, quando nós olhamos para a consciência, ela vai acusar, ela vai defender e ela vai dizer assim: olha, de fato eu preciso mudar. É onde é gerado o arrependimento. Portanto, abrindo esse parênteses aqui do arrependimento, o que é o arrependimento? Quem pode falar? É a mudança do ato. É você mudar aquilo que você fez de errado. Isso. É você vai se cometer. Mudança de hábito e não voltar mais a cometer. Isso é arrependimento. Uma pessoa que se arrepende, ela muda o seu comportamento e ela não comete mais aquele erro. Exatamente isso. O outro, quando, me arrependi, mas aí amanhã já está fazendo a mesma coisa. Senhor, me perdoa, me arrependi. Amanhã está fazendo a mesma coisa. Isso é remorso. O remorso pode matar. No caso de Judas. Judas sentiu remorso. É a mesma coisa diferente de Saul e Davi. É a Saul mesma coisa. sentia só remorso. São remorsos. O remorso, ele está ligado ao ego. Sei que errei, mas não vou pedir desculpa. Sei que me comportei equivocadamente, mas não vou mudar meu jeito de ser. Tem que me engolir do jeito que sou. Ou a pessoa que deu brecha e é por isso que aconteceu tudo. Exatamente. Foi. Que aí é o ponto, um belo gancho, para o nosso próximo ponto. Que são o quê? As vãs justificativas. Já parou para perceber que a culpa nunca é nossa? A culpa nunca é nossa. Sempre tem um mas também, porém, não é isso? Pode ter certeza, pode se observar. Eu sou assim. Na maioria das vezes dentro de casa, eu estou errado. Mas para eu não passar como absoluto, eu falo, mas também. Não é isso? A esposa está lá limpando o chão, deixa o balde de água, eu passo, chuto, derrubo. Você não está vendo, mas também deixa no meio do caminho. Se o balde não tivesse água. Então é natural do ser humano nunca assumir a responsabilidade. Dentro de você e dentro de mim, nós sabemos que nós estamos errados. Não adianta negar. Tem coisas que nós fazemos que nós sabemos que estão errados. Não adianta a gente querer fugir e se esconder, que nós sabemos que nós estamos errados.
Só que a tendência do homem é transferir a culpa para não se tornar um errado absoluto. Para a fim da consciência, Justificar, né? a fim da consciência amenizar a dor causada. Como Adão fez. Oi? Como Adão fez. Como Adão fez, que aí é o ponto que a gente está falando, exatamente. O que Deus fala? Adão, por que tu está escondido? Comeu do fruto nela. Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ele comeu. Ele comeu. Mas ele comeu. E olha, o Ian falou aqui, mas a culpa não foi dele, o Ian falou, a culpa não foi dele. Mas a ordem de Deus foi para ele, não foi para Eva. E aí? E aí? Aí o servo de Deus dando uma ordem, enquanto a Eva não estava lá. Talvez ainda não tivesse dito. Eu falei que é melhor sozinho do que eu acompanhar. O que acontece? Deus fala para Adão, o que está se escondendo, Adão? Aí antes que Adão pudesse responder, porque não tem resposta. Adão não tinha resposta. Por isso que Deus já pergunta de uma forma retórica e já fala, tu comeu da árvore, né, Adão? Te falei, rapaz, tu não comeu da árvore. Aí eu imagino Adão sem graça, com sorriso amarelo, mas também a mulher que tu me deste. Ela me deu de comer. Aí Deus vira para a mulher e fala, agora Eva, olha aí, olha o que tu fez. Não, foi a serpente. A serpente me enganou. Então veja que é natural, desde o início de tudo, não é que seja certo. Por favor, vamos separar as coisas. Não é certo, mas é natural do homem querer dar justificativas. Por que ele quer dar justificativa? Para aliviar a dor que causa por causa da acusação. Então o homem, o ser humano, ele vai sempre procurar dar justificativas para aliviar um pouquinho a pressão no peito. Porque aí quem está ouvindo a justificativa, se aceitar, você vai se sentir como? Confortável. Ai, tá bem que ela... Mas aqui dentro sabe que está errado aí. É transferir, né? É transferir. Você passar por outro. Exatamente. Então, amados, foi o que aconteceu com Adão e Eva e é o que acontece com a gente. Só que veja bem, amados, por mais que eu queira me auto-justificar, dentro de mim existe algo chamado consciência que eu não consigo mudar ela. Porque ela é ligada à moral de Deus e a moral de Deus é inegociável. Então, por mais que nós arrumemos justificativas, dentro de nós vai ficar ali. Tu se safou, mas tu sabe que tu errou. Por quê? Porque isso está ligado à lei moral de Deus. E eu vou repetir, a lei moral de Deus é inegociável. Adão e Eva, a fim de amenizar a causa, a fim de amenizar a dor da culpa, foi a mulher, foi a serpente. E aí Deus veio ao oposto, castigando um por um. Percebeu isso? Ele foi para Adão, aí Adão transferiu para Eva,
Aí Eva transferiu para a serpente. Aí agora Deus olha para a serpente, castiga a serpente, vem para a mulher, castiga a mulher e vem para Adão, castiga. Porque a palavra de Deus, ela é absoluta. Glória a Deus. A palavra de Deus é absoluta. Deus tinha dado uma lei verbal. E ele não ia, como diz o ditado hoje em dia, não ia passar pano para ninguém. Não é isso? Então não adianta justificar. Por isso que a Bíblia diz para nós reconhecermos que estamos errados. É assim que o Espírito Santo age na nossa vida. O Espírito nos convence que nós estamos errados. Porque se dependermos de nós mesmos, nós sempre vamos transferir a culpa. Ah, eu não me converti aquele dia porque o pregador era fraco. Ah, eu não vou à igreja porque a igreja é cheia de pessoas problemáticas. Só o Espírito Santo tem a capacidade de falar para essa pessoa que conhece que está errado e volta a verdade. E aí a pessoa, ela vai reconhecer. Porque aí não se trata de manipulação humana, mas espiritual e da parte de Deus. Porque Deus sabe como convencer a sua consciência. Deus sabe, porque o que manipula a sua consciência é a lei que vem dele, é a lei da moral dele. Então ele sabe como convencer a sua consciência. Então quando o Espírito Santo realmente manifesta-se na vida daquela pessoa, o Espírito sabe aonde de fato vai mexer para que aquela pessoa, a mais rancoruda que possa existir, a mais casca grossa, se derreter e ser como água. Glória a Deus. Porque ele sabe aonde mexe. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Nós, amados, por nós mesmos, vamos sempre transferir culpa. Sempre transferir culpa. Esse julgamento, esse tribunal dentro de nós vai sempre existir. Só que nós falamos aqui até agora, né, no lado mal. Quando alguma coisa acusa mal. Mas tem um lado que defende. A sua consciência te acusa, mas ela também te defende. E quando ela te defende, por mais que aqui fora existam pessoas te acusando, você tem uma paz interior, porque você sabe que você está certo. Isso acontece com Paulo em Atos 24. Vamos ler só o versículo 16 de Atos 24. Quando Paulo está diante do governador Félix, no versículo 16, ele diz assim: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Estavam acusando Paulo de ser um traidor, de ser um blasfemador. Os próprios judeus queriam matar Paulo porque agora ele estava do lado certo. E Paulo fala assim, olha, versículo 16, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, ou seja, a consciência de Paulo era uma consciência de defesa, porque Paulo sabia, tinha convicção, depois que Cristo abriu seus olhos,
Depois que foi cheio do Espírito Santo, Paulo tinha certeza e convicção que o que ele falava era o certo. Então não adiantava vir acusações exteriores, porque internamente ele tinha paz com Deus. E aí é que entra Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando vem a justificação e nos torna agora, aos olhos de Deus, inocentes, por mais que o inimigo queira jogar lembranças para que a sua consciência te condene, você tem paz com Deus, porque já foi justificado. Então veja bem, Paulo vai dizer em Efésios que a armadura serve para apagar os dardos inflamados do maligno, certo? Isso quer dizer que o maligno tem jogado setas, dardos, para tentar inflamar a nossa vida. Que dardos seriam esses? Dentro do nosso contexto, acusações. Tu tá pagando aí de bonitinho hoje, mas olha o que tu era no passado. E quando a pessoa não tem a pessoa do Espírito Santo habitando nela, ela cede a essas acusações. É onde eu já ouvi muitas pessoas dizendo: eu não tenho mais jeito, eu mudo, sempre fui assim, vou morrer assim. Porque o inimigo joga dardos para fazer a pessoa lembrar de quem ela era. Aí a consciência acusa e a pessoa cede a essa acusação. Logo, quando somos justificados, recebemos a salvação, somos justificados. E agora que somos justificados, temos paz para com Deus. Então, por mais que o inimigo queira jogar acusações, essas acusações não te abalam, porque você sabe que Cristo te justificou. Então Paulo, diante do governador Félix, ele fala isso: olha, eu tenho uma consciência sem ofensa, consciência limpa, porque eu não fiz nada de errado. Pode querer me bater, pode me matar, pode te batear, pode jogar do barranco, pode fazer o que for. Eu sei, eu não fiz nada de errado. Por que, amados? Porque temos uma faculdade dentro de nós chamada consciência, que quando ela resolve te defender, e principalmente com a capacidade ou a capacitação do Espírito Santo, nada vai te abalar. Por isso que quando a gente se alimenta da palavra, quando a gente está em comunhão com os irmãos, quando a gente cultua, quando você está em casa, você ouve o louvor, quando você está em casa, você abre a Bíblia, assiste até uma mensagem de Deus, isso vai te alimentando. E por mais que venham coisas externas, o Espírito Santo está solidificando a sua consciência, te trazendo paz interior. Essa paz que o mundo não entende, porque a nossa paz está relacionada a Deus. Então não há nada que possa nos culpar, nos acusar, porque fomos justificados. Tudo bem até aí, amados? Amém. Indo para a parte final, para nós encerrarmos, a consciência, ela foi deturpada por causa da queda do homem. Então Deus criou tudo perfeito, tudo em perfeita funcionalidade, porém veio
um fator chamado pecado, que através da desobediência fez com que a consciência passasse a experimentar o lado acusativo. E agora, essa consciência, ela é falível, ela falha. A consciência falha. Em que ponto que a consciência falha? Quem pode me dizer? Quando se alimenta de coisas ruins? Quando se alimenta de coisas ruins, é um ponto. Quando começamos a ignorar, Quando estamos afastados de Deus, Quando estamos afastados de Deus. Mas tem um ponto. Quando a mente é cauterizada pelo pecado. Em Efésios 4, de 19, ele diz assim: os quais, havendo perdido todo o sentimento, olha aí, uma pessoa que perde o sentimento é porque ela não tem consciência. É o que nós chamamos de sangue frio. Sabe? Aquela pessoa sangue frio, aquela pessoa, meu irmão, que pode acontecer o que for, e ela não escorre uma gota de água do olho dela. Nem o semblante muda. É uma pessoa sem sentimento. Então Paulo está dizendo, os quais perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda a impureza. Essa é a falha da consciência. Pelo fato de se alimentar de coisas ruins, ouvindo, vendo, a mente começa. O homem sem Deus, a morte é certa. Isso é um fato. Então, a gente nunca está... O ser humano, a gente não que a gente está cheio do Espírito Santo no nome de Jesus. Mas o ser humano, ele nunca está vazio de nada. Ele sempre está cheio de alguma coisa. Então, o ser humano, ou ele está cheio da presença de Deus, ou ele está cheio da presença do inimigo. Bom, não existe neutralidade. Logo, uma pessoa que está vazia de Deus, que só vê atrocidade, só ouve atrocidade, só isso, o coração vai se endurecendo. O coração vai cada vez mais ficando cauterizado. Logo, chega um momento que essa pessoa ela não tem mais sentimento. Essa pessoa ela já não consegue ter a sensibilidade a nada. E, infelizmente, existem pessoas que, ao perderem o sentimento, elas se entregam totalmente às coisas impuras. Por quê? Porque fica absolutamente manipulado pelo cão. Então agora o cão ele sabe que está te manipulando. Te não, em nome de Jesus, está manipulando a pessoa. Jogando dardos inflamados, pensamentos, e a pessoa vai se comportando daquela forma. Nós temos em 1 Coríntios 8, versículo 7 a 12, que diz assim: mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora, no seu costume, para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comermos, nada temos demais. E se não comermos nada, nada nos falta. Né? Se não comermos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. E aí Paulo segue. O ponto que eu quero destacar é o ponto 7.
Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Consciência fraca é uma consciência sem conhecimento. Guarde isso. Por isso a Bíblia nos exorta para adquirirmos conhecimento. Conhecimento, como diz o ditado popular, não ocupa espaço. Só te deixa mais preparado. Porque uma consciência fraca é uma consciência sem conhecimento. Lembra o que significa a palavra consciência? Nós falamos lá no começo? O que é consciência? É a faculdade. Não, o significado da palavra, consciência. Não saber. Ter um... Saber como. Saber. Não é isso? Saber como. Aprender como. Então alimentamos a consciência com entendimento, com conhecimento. Por isso uma mente fraca, uma consciência fraca é uma consciência sem conhecimento. Por isso Paulo começa o versículo 7 dizendo: mas nem em todos há conhecimento. O nosso professor no último domingo ele disse que existe o ditado que mente vazia é oficina do diabo. Então encha a sua mente de conhecimento. Encha a sua consciência de conhecimento. Conhecimento bom. Conhecimento de Deus. Conhecimento que vai agregar na sua vida para te tornar um cidadão, um homem de caráter, uma mulher de caráter. E assim, nada nessa vida vai conseguir apontar a sua consciência e te acusar. Porque você vai ter a sua consciência a seu favor, te defendendo. Mas isso só vai acontecer, para nós que estamos numa escola dominical, só vai acontecer se estivermos cheios do Espírito Santo. Porque Jesus disse que o Espírito, ele veio para ensinar e te fazer lembrar todas as coisas. Existem coisas que a consciência, por ser falha, ela é incapaz de julgar. Por isso nós temos Deus como supremo juiz. Por isso nós temos Deus que sabe como tratar a sua consciência. Por isso nós temos Deus que muitas das vezes permite que alguma coisa te acuse para que você entenda que precisa se arrepender. E aí eu volto ao caso que a nossa irmã Jéssica disse, o caso de Davi. Davi sabia que tinha feito coisa errada. Davi sabia que tinha pecado. Mas ele só foi ser convencido do seu pecado quando o profeta Natan chega para ele e fala: olha só, tem uma história para te contar. E aí o Salmo 51 é a oração de arrependimento de Davi. Então, às vezes, sim, Deus vai permitir que alguma coisa te acuse para você. Opa! Entendi que eu estou errado. O caso de Pedro. Jesus falou assim: olha, tu vai me negar. Antes que o galo cante, tu vai me negar. Não, eu te negar? Ah? Estou contigo, Senhor. Estou contigo. Como a nossa irmã disse, estou contigo até a morte. Aí quando chega o galo canta, Pedro
cruz. Porque o cantar do galo serviu de referência para mostrar para Pedro que ele estava errado. Porque antes que o galo cantasse, Pedro estava negando a Jesus Cristo sem perceber. Tu anda com ele, tu anda... Não, eu não andava com ele, não. Que isso, não andava com ele, não. Não é isso que falaram para Pedro? É, mas peraí, tu anda igual ele, tu se comporta igual ele, tu fala igual ele. Não, não conhecia esse aí. Aí o galo, não! Aí Pedro, o que eu fiz? Não é isso? Porque Deus vai permitir muitas das vezes, amados, que algo te acuse, mas não para te condenar, mas para que você se arrependa e peça perdão. Aleluia. Então essa é a consciência. A consciência é uma das faculdades da alma, que é capaz de julgar os pensamentos, ideias elaboradas e gerar sentimentos de alegria ou de tristeza. Uma vez que somos cheios do Espírito Santo, Ele nos capacita com a nossa consciência. Por isso, temos paz para com Deus. E a paz que excede todo entendimento está dentro de mim e de você. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Alguma pergunta, algum comentário?